Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando novamente ao nosso canal. Hoje é uma segunda-feira, né, dia 16 de março de 2026. Pois é, o tempo voa, hein? Já entrando na segunda quinzena de março. Estamos aí, né? Estamos chegando perto da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, as eleições, né? As coisas estão ocorrendo. Aquele período que eu disse há 2, 3 semanas atrás que começaria os 100 dias que seriam decisivos aí para o mundo e para o Brasil, né? E o mundo está passando por uma situação muito difícil, que é o preço do petróleo subindo, o preço da energia, né? Isso vai complicar muitos governos ocidentais, não é? Principalmente o governo do Trump, e isso preocupa. Por quê? Porque a gasolina está subindo de preço também nos Estados Unidos da América, né? E o povo americano é assim, mexeu com o bolso, ele não quer nem saber. Ele acha que tem que tirar o apoiador do presidente, porque o presidente está causando inflação, está prejudicando a vida deles. Eles não querem saber de geopolítica, de nada. É um povo que também não olha para cima, infelizmente, né? O Biden caiu, volto a dizer, a reafirmar aqui, porque, né, o Biden e o Deep State, né, eles caíram porque eles geraram muito prejuízo para muitas empresas, provocaram inflação, então foram apeados do poder pelo povo, né? Mas não foi por causa da geopolítica, não foi porque o povo tem a consciência que não pode votar na esquerda, que está alinhada com os donos do mundo, não foi por causa disso. Deveria ser, né? Mas não foi. E agora o Trump está incorrendo esse risco porque é o seguinte, o Irã já está praticamente quase todo dizimado. Eles têm algumas bases que são ultra secretas, que atiram mísseis, né? E isso impõe riscos muito pesados à passagem pelo Estreito de Hormuz, que todo mundo sabe, passa uma boa parte do petróleo global. Alguns dizem 20%, outros falam em torno de 40% do petróleo global. O petróleo que vem principalmente para o Ocidente passa por ali, né? E é óbvio que essa passagem impedida faz com que aqueles países do Golfo interrompam a produção, né? Se não tem como escoar, interrompe a produção. E isso faz o preço do barril disparar. Tudo que o Trump não precisava, não pode acontecer por muito tempo, né? Então o Trump está convocando 7 países ocidentais que são alinhados com a OTAN a fim de garantir, né, a proteger o trânsito comercial e garantir a passagem pelo Estreito de Hormuz. Obviamente, né, vamos falar de Inglaterra, França e Alemanha. Esses países eles querem entrar na guerra, mas não é para garantir com que o preço do petróleo não dispare. É o contrário, tudo que eles querem é exatamente prejudicar a população global e ocidental.
Então, obviamente que eles não vão atender esse pedido do Donald Trump só para proteger a passagem pelo Estreito de Hormuz. O que eles querem é atacar o Irã para prolongar a guerra e prolongar o sofrimento da humanidade a fim de atender os anseios de seus patrões, os donos do mundo. Agora, alinhado junto com os Estados Unidos, como seria a OTAN, né, como é a OTAN, para garantir a passagem pelo Estreito de Hormuz, eles não querem, né? Então o Trump está exigindo que esses países, eles muito provavelmente vão até discutir e brigar. O Trump está exigindo que eles façam parte dessa coalizão, né, a fim de garantir a passagem e proteger com que os cargueiros e os petroleiros passem pelo Estreito de Hormuz, né? Daí o difícil é convencer, né, o Kuwait, convencer os Emirados Árabes a voltar a produzir petróleo, que a passagem está garantida, né? Porque se isso acontece, o primeiro navio cargueiro ou petroleiro que é atingido pelos iranianos, né, e afunda e perde a carga, aí espanta todos os outros novamente e a situação piora. Isso é um calcanhar de Aquiles da guerra, né? E os donos do mundo vão usar esse estrangulamento ali, essa passagem, que é o único trunfo que o Irã tem, não para vencer a guerra, mas para atrapalhar o Ocidente, né? É o único trunfo que eles têm, é essa passagem pelo Estreito de Hormuz, né? Se houvesse outro caminho, um caminho alternativo, o Irã realmente estaria efetivamente liquidado, mas infelizmente não tem, né? Porque prejudica todos aqueles países do Golfo. É a geografia, infelizmente, ajudando o regime tirânico iraniano nesse quesito, né? Mas saiu uma matéria vinda da Associated Press sobre essa exigência, vamos dizer, do Donald Trump, que cerca de 7 países que são aliados aos Estados Unidos se juntem, então, e formem essa coalizão a fim de patrulhar o Estreito de Hormuz e impedir com que aquela rota comercial do petróleo seja atingida pela guerra e que isso continue impactando no preço do petróleo. Vamos lembrar a todos que o Trump tem 6 meses para a eleição de meio de mandato e ele não pode deixar isso durar muito. Ele não pode. Ele foi até bem inteligente. O que ele fez? Ele tirou as sanções sobre o petróleo russo para fazer com que o preço baixasse. Abaixou, mas não o suficiente para não prejudicar ainda a economia ocidental. Mas o Trump, ele está lutando para que isso aconteça, diferentemente do presidente brasileiro, que simplesmente mandou o povo não andar mais de carro. A gasolina está cara, anda a pé. Como se ninguém dependesse de transporte, né? A hora em que a gente compra alimentos e compra outros produtos, como se não tivesse embutido no preço, né? Vamos todo mundo andar a pé, porque a gasolina está cara. Ele só não falou que nós vamos pagar mais caro pela comida, pela bebida, por tudo, né? Por qualquer serviço que depende de transportes rodoviários, né? Que depende aí do preço do petróleo. Mas o povo que vota nele, infelizmente, né, é acéfalo, não tem cérebro, então acha que pelo fato de não consumir gasolina está tudo bem, e não é por aí, né? A gente sabe que não é por aí. Mas vamos ler então essa matéria da Associated Press, que diz então que o Trump está exigindo que esses 7 países se juntem a essa coalizão. Antes de eu ler, vou voltar a falar para todos que acompanham o nosso canal, e infelizmente eu tenho que falar agora quase todos os dias. Por favor, colaborem com esse canal. Eu sei que as coisas estão difíceis para todos nós, mas esse é um trabalho que a remuneração vem dessa colaboração, né? Então, se não tiver a colaboração, como que a gente faz? O nosso trabalho fica comprometido. Então, por favor, não se esqueçam de colaborar com o nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos. Então, vamos continuar. Vamos ler o texto da Associated Press, do Trump, então, exigindo essa coalizão, principalmente desses 7 países que são aliados da OTAN. Não. O presidente Donald Trump disse no domingo, ontem, né, que exigiu
que cerca de 7 países enviem seus navios de guerra a fim de manter aberto o Estreito de Hormuz, mas afirmou que seus apelos ainda não receberam compromissos enquanto os preços do petróleo estão disparando durante a guerra com o Irã. A declaração foi feita a jornalistas enquanto voltava da Flórida para Washington, vindo a bordo do seu Air Force One. Esses países, eu volto a dizer, você vê o presidente da França, Emmanuel Macron, o premier britânico, eles querem entrar na guerra, volto a afirmar, para prolongar a guerra, entrar na guerra para proteger o Estreito de Hormuz, a fim de proteger a parte da humanidade que está aqui no Ocidente, né, fazendo com que o preço do petróleo abaixe, isso eles não querem, nem o Trump exigindo. Então, muito provavelmente é capaz de ocorrer um rompimento em definitivo, né, de vários países da OTAN aí com os Estados Unidos, e compromete até o futuro da aliança. E aqui na Associated Press ele fez um resumo, né, do porquê que isso está acontecendo. Vamos lá, vamos ler o resumo. Os ataques americanos à ilha de Karg, que é ali na região do Estreito, né, intensificam a guerra, enquanto Trump afirma que aliados estão enviando navios de guerra para Hormuz. Alguns, não todos. Trump disse que as forças americanas destruíram vários alvos militares na ilha de Karg, mas alertou que a infraestrutura petrolífera crítica do Irã pode ser afetada. O Irã, por sinal, promete retaliação regional muito mais expressiva. A Guarda Revolucionária Islâmica está alertando os Emirados Árabes Unidos de que os esconderijos dos Estados Unidos lá dentro dos Emirados são agora alvos legítimos do Irã. Porto petrolífero dos Emirados Árabes Unidos atingido e a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá pega fogo após um aparente ataque com um drone iraniano. Grandes vítimas e explosões continuam no Irã. Ataques pesados conjuntos entre Estados Unidos e Israel mataram cerca de 1.450 no país, 1.450 pessoas, né, no país, desde o dia 28 de fevereiro, quando a guerra recomeçou. Enquanto grandes explosões foram relatadas no centro de Teherã, após manifestações em massa, nas quais alguns líderes iranianos marcharam pelas ruas em sinal de desafio. Guerra do petróleo e riscos extremos se desenrolam, o preço da gasolina sobe nos Estados Unidos, esse é o grande problema. Interrupções no transporte marítimo pelo Estreito de Hormuz e o caos na região contínuo, né, o caos contínuo, impulsionaram os preços da gasolina nos Estados Unidos em mais de 23%. É uma paulada, né? A guerra entre Israel e o Hezbollah no Líbano acontece tanto por guerra quanto por ar. Grandes ataques israelenses no Líbano, especialmente em Beirute, já mataram pelo menos 826 pessoas. Segundo a agência Reuters, Trump rejeitou os esforços de aliados no Oriente Médio para realizar negociações com o objetivo de pôr fim à guerra no Irã. Daí vem toda aquela exigência ridícula do presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, exigindo reparações de guerra, ele que está, né, a parte mais prejudicada, né? A parte que está perdendo a guerra. Né? Oman tentou várias vezes estabelecer um canal de comunicação, mas o governo dos Estados Unidos deixou claro que não tem interesse ainda. O Irã rejeita a possibilidade de um cessar-fogo até que os ataques em seu território cessem. Os Emirados Árabes Unidos suspenderam as operações de carregamento em um importante centro de exportação de energia após um ataque com um drone iraniano e um incêndio no sábado. O Irã ameaçou reduzir a cinzas todas as instalações petrolíferas na região, lá no Oriente Médio, ligadas aos Estados Unidos da América. Segundo a Semafor, Israel está com um número criticamente baixo de interceptadores, que é o seu domo de ferro, né, o Iron Dome. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirma que o ponto de estrangulamento do Estreito de Hormuz está aberto a qualquer país, exceto aos Estados Unidos e a Israel.
o presidente americano se recusou a identificar os países fortemente dependentes do petróleo do Oriente Médio, com os quais o governo dos Estados Unidos está negociando para formarem essa coalizão, então, que possa patrulhar a via marítima por onde passa esse cerco de um quinto do petróleo comercializado no mundo e que está fechado, pois está sendo controlado pelos iranianos. Tem muito mais coisas envolvidas aí, não é só o fato de estar sendo controlado pelo Irã. Existe o risco de drones iranianos atacarem os navios comerciais e o preço dos seguros de carga, que é feito normalmente pela Lloyds no Reino Unido, disparou. Só o fato de disparar o preço do seguro faz com que o preço da carga venha a aumentar também. Isso ajuda o preço do petróleo a aumentar. Então não é só proteger o estreito, você tem que convencer as empresas, principalmente as seguradoras, de que o estreito está seguro e que as cargas vão poder passar por lá sem avaria, né? Sem sinistros. Ou seja, os seguros eles têm que ter a certeza, ou a quase certeza, porque certeza ninguém tem, que os navios que vão passar por lá não vão dar prejuízo às seguradoras, não serão atingidos. Então essa é a parte de tentar convencer essas pessoas das seguradoras, né? Trump disse então, abre aspas, estou exigindo que esses países venham e protejam também o seu próprio território porque faz parte do território deles, disse Trump sobre o estreito, afirmando que a rota marítima não é algo de que os Estados Unidos precisem, já que eles têm o seu próprio acesso ao petróleo. Ele falou com jornalistas enquanto voltava para Washington, vindo da Flórida, a bordo do Air Force One. Seria bom termos outros países policiando o estreito conosco e nós os ajudaremos. Trabalharemos com eles, afirmou então Donald Trump. Trump disse que a China, que recebe cerca de 90% de todo o seu petróleo e passa pelo estreito, enquanto os americanos recebem uma quantidade mínima vinda de lá. Ele também se recusou a comentar se a China participará ou não da coalizão, né? A China provavelmente ela precisa liberar o estreito, mas se os iranianos estão dizendo que os navios chineses podem passar, né? Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqi, que é aquele que estava negociando com a equipe norte-americana, né, com o Stephen Witkoff e com o Jared Kushner, né, disse então à TV CBS que Teherã foi procurada por vários países que buscam passagem segura para seus navios no estreito e que cabe às Forças Armadas do Irã decidir. Segundo ele, um grupo de embarcações de diferentes países já foi autorizado a passar sem dar detalhes. O problema não é que esses países possam ou não passar, o problema é o preço do petróleo, são as seguradoras, né? Enquanto durar a guerra, o preço do seguro de carga vai continuar alto. O Irã afirmou que o estreito, por onde normalmente passa um quinto das exportações globais de petróleo, está aberto a todos, exceto aos Estados Unidos e a Israel e os seus aliados. Abbas Araqi acrescentou que não vemos razão para conversar com os americanos sobre uma forma de encerrar a guerra, afirmando que Israel e os Estados Unidos iniciaram os combates com ataques coordenados em 28 de fevereiro, durante negociações indiretas entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear iraniano. Ele também disse que Teherã não tem planos de recuperar o urânio enriquecido que ficou sob escombros após ataques dos Estados Unidos e de Israel no ano passado. Então, o grande problema aqui, eu não vou voltar a fazer o resumo, né, que os Estados Unidos precisavam atacar junto com Israel porque o regime iraniano não pode ter armas nucleares. Eles são o câncer do mundo, né? Eles financiam todos os regimes brutais de terrorismo aí que não estão no poder em outros países, mas estão agindo, como o Hamas, o Hezbollah, os Houthis do Iêmen, né? E essa gente está presente não só lá no Oriente Médio, já estão aqui na nossa América Latina também, né? Isso é um grande problema, né? Os países estão cautelosos após este pedido de Donald Trump, né? O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright,
Disse à NBC que tem mantido diálogo com alguns dos países mencionados por Donald Trump e afirmou esperar que a China seja um parceiro construtivo na reabertura do estreito. Mesmo assim, os países não assumiram compromissos. Mas se os iranianos estão dizendo que os navios chineses podem passar, a China não deve ter interesse em trabalhar junto com o Trump aí, né? A não ser que o Trump se use do expediente da guerra comercial novamente, né? Um porta-voz da embaixada chinesa nos Estados Unidos, o Li Pengyu, disse que todas as partes têm a responsabilidade de garantir um fornecimento de energia estável e sem interrupções e que a China fortalecerá a comunicação com as partes relevantes para reduzir as tensões. Ou seja, o que os chineses disseram? Que eles têm que garantir o fornecimento de energia sem interrupções, ou seja, os navios passarem por lá. Mas o grande problema não é só o navio poder passar, é a guerra terminar, para que as seguradoras abaixem o preço dos seguros. Então não adianta nada falar, não, pode passar que é seguro. Enquanto estiver acontecendo a guerra, o preço dos seguros de carga vão continuar lá no alto, né? É como você vai fazer um seguro da tua casa, um seguro do teu carro. Dependendo do risco que você oferece, o preço do seguro é mais alto ou mais baixo. E no momento, o seguro dessas cargas, que são elevadíssimos e compõem o preço, né, óbvio, da carga, né, do petróleo, ele está composto no preço, o preço do seguro. E ele sendo elevado, ele ajuda a aumentar o preço, não. O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul afirmou que tomou nota do pedido de Trump e que coordenará de perto e analisará cuidadosamente a situação com os Estados Unidos. Há expectativa de que Trump faça um pedido também direto ao Japão, quando a primeira-ministra Sanai Takaishi se reunir com ele na quinta-feira próxima agora na Casa Branca, né, dia 19, quinta eles vão se reunir na Casa Branca. A França disse anteriormente que trabalha com países parceiros, né? O presidente Emmanuel Macron citou parceiros na Europa, na Índia e na Ásia em uma possível missão internacional para escoltar navios pelo estreito, mas ressaltou que isso só ocorreria, olha lá o Macron dando a desculpa dele, quando as circunstâncias permitirem, ou seja, só quando os combates diminuírem, né? Então está sendo aí hipócrita o Emmanuel Macron, que tipo de aliado, né, que é esse? Alinhado dos donos do mundo, né? Países árabes do Golfo, né, incluindo a Arábia Saudita, Kuwait e Bahrein, relataram novos ataques com mísseis ou drones um dia após o Irã pedir a evacuação de 3 grandes portos nos Emirados Árabes Unidos, né? A primeira vez que Teherã ameaça ativos não americanos de um país vizinho. Vai fazer com que esses países entrem definitivamente na guerra, né? Cresce também todo o impacto da guerra na região. Ataques iranianos mataram pelo menos uma dúzia de civis em vários países do Golfo, a maioria trabalhadores migrantes. No Irã, o International Committee of the Red Cross, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, diz que mais de 1.300 pessoas já morreram. O Ministério de Saúde iraniano afirmou que 223 mulheres e 202 crianças estão entre os mortos, enquanto segundo a agência oficial do judiciário iraniano, a Mizan. Então, vamos aguardar, né? Não há o que ser feito. Esse seria o grande problema dessa guerra que todos os países envolvidos, principalmente Estados Unidos e Israel, estavam sabendo, né? Agora, tem que ter prazo para isso, né? A gente espera que é aquilo que o Trump falou, né? 4, 5 semanas no máximo, e que aí até o meio do ano os preços recuem novamente, né? Ainda mais ele tirando as sanções do petróleo russo e juntando esse petróleo russo a todo o montante global, agora sem sanções, que faça com que o preço do petróleo volte a abaixar, que o Ocidente não aguentaria mais uma crise do petróleo, né? Já tivemos uma ali no início da guerra da Ucrânia, agora novamente. Então, enfim, esse é o resumo. O Trump pedindo para essa coalizão a fim de liberarem o estreito, né? Mas ele tem que convencer também as seguradoras de que é seguro passar pelo estreito, e esse convencimento virá se durante alguns dias nenhum navio for atacado lá no estreito, as cargas passarem em segurança.
É isso, enfim. Mais um dia na Guerra do Cume da Montanha. Vamos aguardar. Seguimos aí. Quem viver, verá. Bom, gente, muito obrigado a todos que colaboram com o nosso canal. Agradeço imensamente. Você pode colaborar com qualquer valor. Segue sempre aí o chave do Pix e o número da conta. Eu agradeço imensamente. Uma excelente semana para todos nós, né? Nós todos, a gente precisa. E vamos acompanhar as coisas do nosso Brasil. Eu vou postando lá nos grupos do Telegram. Estamos aí ansiosamente aguardando a delação do Daniel Vorcaro, que vai ser como uma bomba nuclear jogada em Brasília, né? A delação do Vorcaro, aliás, o efeito dela vai ser pior, na minha opinião, do que uma bomba nuclear jogada em Brasília, né? Vamos aguardar. Um grande abraço para todo mundo, excelente semana, até amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.